eu digo assim lá em casa: gente, hora do culto doméstico, pronto, tudo muda. Telefone toca, menino com dor de barriga, o marido vai atender uma chamada que estava esperando há semanas, é periquito, papagaio, cachorro, tudo acontece ao mesmo tempo. Inventa-se de tudo e tudo acontece só porque eu disse a palavra mágica: vai começar o culto doméstico. É difícil assim na tua casa também? É difícil de se programar, e aí quando você finalmente consegue, um não tá em casa, o outro ainda não chegou, o outro tá ali num cômodo resolvendo alguma coisa. Pois é, acho que toda casa é igual, né? Mas vem cá, você acha que esse tal de culto doméstico é mesmo tão importante assim? Esse trabalho todinho, pra que serve mesmo, hein? Deixa eu só te lembrar uma coisinha. Se você tá aí lutando para ter filhos obedientes, ter filhos que sejam menos reclamões, que parem de brigar, né? Se você tá querendo criar filhos que sejam realmente crentes, deixa eu te dizer, o culto doméstico é um instrumento poderosíssimo para isso. E nesse vídeo, além de eu te explicar a importância do culto doméstico, eu quero também te dar algumas estratégias para você conseguir implementar, se você ainda não faz isso aí na sua casa. Algo bem prático para transformar o culto doméstico naquele momento em que todos vocês vão esperar a hora de chegar com ansiedade e alegria. Pense nisso, seu filho mesmo te perguntando: mamãe, e aí? Que horas vai ser o culto? Mamãe, já tá na hora do culto? Mamãe, a gente tá esquecendo o culto doméstico hoje. Não seria bom? Então vamos lá, antes da gente continuar com o conteúdo, eu queria que você curtisse esse vídeo e compartilhasse. Menina, não seja egoísta, compartilha com as meninas da tua igreja, se inscreve no canal se você ainda não é inscrita, que daí você vai receber sempre notificações, tá bom? O culto doméstico é algo extremamente importante para a vida familiar, mas ele requer dedicação e afinco dos pais. Tem um dizer de D.H. Small no seu livro As Bases Bíblicas para o Batismo Infantil que eu gosto muito, eu vou ler para você. Ele diz assim: uma coisa é alguém oferecer seu filho ao Senhor, e outra bem diferente é viver continuamente em dedicação fiel a tudo que isso implica, né? Então, não é só você dizer que dedica o seu filho a Deus, né? É você trabalhar por isso. E o culto doméstico é um desses trabalhos árduos que são tão recompensadores na vida de uma mãe, né? Eu sempre me lembro lá de Deuteronômio capítulo 6, é um texto que a gente conhece e ama tanto, né? O texto diz assim: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Então, primeiro você ama a Deus com toda a tua força. Depois, essas palavras que eu te ordeno estarão no teu coração. E só aí vem a ordem: tu as inculcarás a teus filhos. Então, nota aí que é um processo, né, que acontece na gente primeiro, e então a gente vai colocar isso na cabecinha dos nossos filhos. E ele diz como a gente vai fazer isso. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, te serão por frontal entre os olhos, as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Deuteronômio 6, de 5 a 9. Esse texto ele dá para nós uma ideia de algo que você faz continuamente, algo que você faz a todo tempo, em todo momento. É assim que nós devemos inculcar a lei de Deus na vida dos nossos filhos. Nós fazemos isso durante todo o dia, em cada pequena conversa, em cada apartar de briga, em cada deslize que ele der, em cada ato bom que ele fizer, a gente vai incutindo a palavra de Deus na vida deles. Mas há um momento especial, há um momento instrutivo na vida dos nossos filhos que vai além dessas pequenas admoestações que damos durante todo o dia, e esse momento exatamente o culto doméstico. E aí você pode estar se perguntando, né? Será que tem uma estratégia para começar o culto doméstico? Será que tem um jeito certo de se fazer o culto doméstico com a nossa família? E eu queria começar lembrando para vocês o objetivo do culto doméstico, né? Que é fazer os nossos filhos conhecerem a Deus e nós mesmos, como pais, conhecermos o Deus que nós amamos e que nós servimos. Joel Bick costuma dizer assim: os lares da aliança devem ser templos nos quais Deus é reconhecido e adorado.
Então, o momento do culto doméstico não é apenas um momento de instrução para eles e para nós, mas é também um momento de adoração ao Deus daquela casa. É um momento onde tudo para, onde todos param, onde o telefone é desligado, a televisão é desligada, o WhatsApp é silenciado e todos os membros daquela família ao redor da mesa, ou sentados no chão, deitados na cama, seja como for, todos param para adorar o Deus daquela família. E agora eu queria falar um pouquinho com você sobre o conteúdo do culto doméstico, né? Como é que ele deve ser? O culto doméstico deve ser um tempo planejado, né? Os pais devem sentar e conversar sobre isso. Então, a gente planeja, né, férias de fim de ano, a gente planeja um carro que a gente quer comprar, a gente planeja uma viagem que a gente vai fazer sei lá para onde. E por que sobre a educação religiosa dos nossos filhos e da nossa própria família a gente não faz isso também, né? Então a gente deve sentar e perguntar para nós mesmos o que nós queremos que os nossos filhos conheçam até o final do ano, né? Será que eu quero que eles saibam de cor os profetas maiores e os profetas menores? Quero que eles entendam a doutrina da eleição, por exemplo? Quais são os objetivos que você tem de acordo com a idade dos seus filhos para que eles aprendam no decurso aí de um ano? Porque é nesse momento, é no momento do culto doméstico que nós vamos demonstrar para os nossos filhos as grandes doutrinas do Evangelho. É no culto doméstico que a gente vai esmiuçar aquelas coisas tão difíceis que o pastor fala na pregação de domingo e que ele está ali ouvindo e talvez não entenda tudo. O culto doméstico é o lugar onde nós vamos destrinchar tudo isso para ele. É no culto doméstico que nós vamos ensinar para os nossos filhos sobre quem é Deus, sobre a realidade do inferno, sobre a depravação total do homem, acerca da lei de Deus, né, e do cumprimento dos seus mandamentos. Vamos falar sobre a necessidade da fé em Cristo, sobre a expiação que tivemos pelo seu sangue. Falaremos sobre santidade, sobre o processo de santificação. Falaremos sobre as delícias que nos esperam, né, no lar por vir, no lar celestial. Falaremos sobre a volta de Cristo. As grandes doutrinas do Evangelho têm que ser faladas para os seus filhos por você, aí dentro da sua casa, durante todos esses anos que Deus está colocando esse pequeno debaixo da sua supervisão. Você precisa se lembrar que o que você está fazendo, na verdade, é discipulando um crente, né? Você está formando um crente. Outra pergunta muito comum que sempre me fazem é quais os elementos que devem estar presentes no culto doméstico, né? E aí eu sempre digo às mães, a gente pode usar livrinhos, a gente pode contar histórias, né, histórias bíblicas, mas a gente nunca deve esquecer de ler a Bíblia. É muito importante ler a palavra de Deus com seus filhos. Aí você pode me dizer, Simone, mas eles não entendem. Sim, eu sei que eles não entendem, mas você não conversa com ele, mesmo ele sendo bebê, né? A nossa função é puxá-los para o mundo dos adultos, né? Então, da mesma maneira como a gente conversa com eles, como a gente fala com eles, a gente vai ler a palavra de Deus com eles desde o primeiro dia. Essa foi uma experiência muito marcante para nós quando tivemos nosso primeiro filho, quando o Lucas nasceu. A primeira coisa que aconteceu quando as enfermeiras trouxeram o Lucas para o quarto, e estávamos só eu e Oreb, foi pegarmos o nosso pequeno bebezinho no colo e fazermos o nosso primeiro culto doméstico, agora com crianças, que antes fazíamos só nós dois, né? Então esse foi um momento muito marcante. Imagina, ele tinha horas de vida. Claro que ele não entendia as palavras, né? Mas ele estava começando a se habituar com o livro que os pais dele amam tanto e amaram durante toda a vida, que é a Bíblia, né? Então, leia a Bíblia com seu filho. Também deve fazer parte do nosso culto doméstico as orações, né? É aí que seu filho vai aprender a interceder pelos outros, a se preocupar com os problemas dos outros, a ser grato ao Senhor, a demonstrar contentamento, né, com as bênçãos recebidas, né? É um momento também para você orar sobre os pedidos da igreja,
né? Fazer com que ele se intere, né, do que está acontecendo. Israel e Larissa, meus filhos, meu filho e minha nora, né? Eles sempre têm um caderninho, por exemplo, com as grávidas da igreja, ou aquelas mães que ainda não engravidaram. E a Elisa fica sempre muito ligada, né, para saber se aquela menina, aquela moça que já estava tentando engravidar há muito tempo, conseguiu ou não, e ela fica super feliz e corre para agradecer ao Senhor quando aquela mulher da igreja engravidou, né? Então nós podemos inserir os nossos filhos nas lutas dos nossos irmãos da igreja, e esse é um momento específico para isso. E outro momento que deve haver também no nosso culto é o cântico, né? O cântico de hinos, de salmos, né? De músicas saudáveis que adorem ao Senhor. É um momento também de adoração, não só de aprendizado, mas de adoração. Que coisa preciosa é uma família cantando junto. Sempre é algo que me emociona muito, é quando eu ouço a voz, né, dos adultos e a vozinha das crianças cantando aquelas músicas que a gente canta na igreja domingo, né? E por falar nisso, o culto doméstico, ele é, além de tudo isso que eu já falei aqui, ele é também um poderoso treinamento para o culto público no dia do Senhor, né? Então, quanto mais nós praticamos o culto doméstico e quanto mais os nossos filhos se envolvem, né, com o culto, mais preparados eles estão para prestar atenção no domingo, para cantar junto com a igreja, para abrir a Bíblia quando todo mundo abre. É um poderoso treinamento também. E por último, eu queria discutir com você algumas estratégias que podem te ajudar a implementar o culto doméstico aí na sua casa, você que ainda não conseguiu fazer isso, ou aperfeiçoar para você que está tentando, né, que está aí catando cavaco, ainda não sabe direitinho como fazer. Eu queria te dar algumas dicas para isso. Então, se você quer regular o culto doméstico aí na sua casa, você vai precisar definir algumas coisas. E a primeira coisa que eu queria sugerir é que você definisse horários, né? Cada família é de um jeito, cada família tem horários diferentes, onde todo mundo está em casa, tem fases diferentes também, né? Tem fases onde está todo mundo em casa o tempo todo, tem fases que uns já estão estudando fora, né? Ou trabalhando, enfim. Mas definir esse horário previamente é algo muito importante para que toda a família já espere, já aguarde a hora do culto doméstico com ansiedade e se prepare para isso, né? Então, se você tem filhos maiores, se você tem filhos pré-adolescentes, então se eles já sabem que, vamos supor, todo dia, depois do jantar é a hora do culto doméstico, então ele não vai deixar para depois do jantar as tarefas que ele precisa preparar para a escola, né? Ele já vai ter o compromisso de que suas tarefas estejam prontas até a hora do jantar, para que depois do jantar vocês se reúnam, né? Então, seja qual for esse horário, que for o melhor horário para a sua família, é bom que isso seja sempre combinado, né? Para que a gente não se perca e acabe, né, talvez deixando para depois e acabe nunca acontecendo. Outra dica que eu gosto de dar é que você perceba as necessidades das crianças, né? Então, não faça o culto num horário tarde demais, que ela tá morta de sono, porque o culto doméstico não é para fazer filho dormir. Isso aí é historinha, né? Mas culto doméstico é para que eles fiquem acordados, né? Então, verifique se eles já comeram, se eles estão com muita fome, porque se eles estiverem com muita fome, eles podem ficar com pressa para comer, né? Então, tudo isso vai ser importante para que seja um momento prazeroso em família. Outra coisa importante, não comece com expectativas muito altas se você não é acostumada a fazer o culto doméstico com a sua família. Não coloque um tempo muito grande, né? Às vezes a mulherada vem conversar comigo que tá disposta, entendeu a importância do culto doméstico e aí se programou todinha e foi lá o primeiro dia de culto doméstico, 1 hora de culto. No dia seguinte, ela não consegue mais fazer, porque ela não dispõe desse tempo todo, né? Ou as crianças ficaram irritadas, ou, sei lá, bagunçou o resto do dia todo. Então, essa dica é uma dica importante. Comece com poucos minutos. Comece, sei lá, se você não faz nada, comece com 10 minutos. Depois vai crescendo um pouquinho até onde você vê que cabe na agenda de vocês, desde que vocês consigam fazer todos os dias, porque esse é o objetivo, né? Criar uma rotina com os seus filhos, com seu marido,
de um culto diário. Isso é muito importante. É importante que haja regularidade. E outra coisa que eu vou te dizer. Se você tiver dificuldade com essa regularidade, não desista nunca. Você tentou essa semana, você fez todos os dias, deu certinho, mas na semana que vem falhou um dia, falhou 2, aí de repente você pode pensar, deixa, eu não vou conseguir nunca mesmo. Não! Faz igual quando é dieta, né? A gente fura dieta um dia, fura dieta outro dia, mas nem por isso a gente deve se entregar, né? Não, vamos voltar. Semana que vem a gente começa de novo. E vamos lutar para que semana que vem a gente consiga fazer todos os dias da semana. Outro questionamento que eu gosto sempre também de esclarecer é que algumas mães me perguntam, esse é um momento de mamãe com os filhinhos ou esse é um momento do pai com os filhos? E aí eu gosto sempre de dizer, o culto doméstico é um momento da família toda, não é o momento das crianças, porque o culto doméstico tem que acontecer inclusive em lares que não tenham crianças, né? O culto doméstico não é para a criança, é um culto a Deus, né? Então esteja quem estiver, os velhos, os jovens, as crianças, todos juntos estão ali adorando ao Senhor. Então esse é o momento da família toda, é um momento onde tudo para adorar ao Senhor daquela família. Eu queria terminar deixando para vocês um dizer de Matthew Henry, falando sobre a importância de ensinarmos a verdadeira religião para os nossos filhos. Ele diz assim, note que requer muito cuidado manter a religião no comando de nossos corações e de nossa vida. A negligência pode nos destruir. Então, para manter acesa a chama do amor pelo Evangelho nos nossos filhos, nós precisaremos trabalhar arduamente, nós precisaremos ser insistentes para que possamos gastar tempo com eles, falando das grandes maravilhas do Deus a quem a nossa família serve. Que Deus te abençoe e te ajude nessa luta que eu sei que é grande. E aí eu quero que você conte para mim como tem sido aí o culto doméstico na tua casa. Vocês têm tido vitória? Quais são as lutas de vocês? Todo mundo tem dor de barriga também quando dá a hora? Me conta, como é que vocês fazem? Quero saber.